Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 15 de fevereiro. Agora na Espanha são 11 horas e 26 minutos. No Brasil, 7h26 da manhã. Gente, o que está segurando a BTC aqui de promover uma mega explosão em direção a esse último topo aqui, numa primeira pernada, em 24.255 e depois se desdobrar até 30 mil, é a mediana do canal de Keltner. Ontem, a mediana travou a BTC, fizemos a máxima ontem, 22.319. A mediana do canal aqui no diário, estou no gráfico diário, travou a BTC e hoje, até agora na madrugada, fizemos a máxima em 22.200. A mediana travou a BTC, já é o segundo candle comprador, desde essa sequência bizarra de candles vendedores, que trouxe a BTC de 24.255 para a mínima de 13 de fevereiro, anteontem, para a mínima em 21.351. Agora, desde ontem, que ostentamos um candle comprador, hoje de novo, a partir da segunda, terceira tentativa de superar a mediana, normalmente o ativo consegue alcançar a faixa de justiça e só vai parar nesse topo aqui em 24.255. Aí vai formar um pullback e explodir para o alvo da nossa onda 3, que está lá em 30 mil. Não subestimem essa movimentação da BTC. Na projeção, a nebulosidade esverdeada voltou a ganhar espessura. Um indicador forte de que a BTC vai explodir em direção a 30 mil dólares é o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas. Então agora eu vou botar a BTC aqui no gráfico mensal para vocês verem que no mensal, agora cada candle desse aqui é um mês, ó, no mensal o nosso alvo está lá, próximo de 30 mil. E o DXY também no mensal segue emburacando. O DXY só não desaba para um patamar aqui de 95, 96, porque ele está se segurando aqui na mediana do canal de Keltner. O DXY ele guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando o DXY cai, a BTC sobe e vice-versa. O DXY é medido contra uma cesta de divisas, não é possível medir o dólar contra o próprio dólar, porque o gráfico seria uma linha reta eterna. Então o DXY mede o dólar contra uma cesta de divisas, contra libras esterlinas, contra ienes japoneses, contra francos suíços. O real não está nessa cesta, mas é uma cesta das divisas mais poderosas do planeta. E é analisando o gráfico do DXY que a gente percebe que a BTC vai explodir em direção a 30 mil e o DXY vai desabar aqui para buscar, no mínimo, essa próxima congestão aqui em 96. Agora, pulando para o gráfico de 4 horas, ancorado na banda de VWAP semanal, vocês vejam que ontem a gente, depois de promover o estresse aqui da lower, a gente foi buscar a última upper. E agora a gente está desenhando uma subfigura triangular que vai explodir em direção ao patamar da VWAP da semana passada, num primeiro momento, para depois dar continuidade àquela pernada de número 3 no diário, que vai levar a BTC para o nosso target da onda 3 em 30 mil dólares. No intraday, agora eu estou nos 5 minutos, a BTC tá um reloginho suíço, a gente lambe a lower, volta para VWAP, lambe a upper, volta para VWAP. Já ofertei vários sinais no copy trade, já uns 4 ou 5 já fecharam no lucro. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais. Ontem todos os sinais fecharam no gain, no copy trade, na sala. É lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, Dogecoin e Flockino disparam após Elon Musk twittar a foto do seu cãozinho. A comunidade cripto reage a qualquer fotografia do cachorrinho do Elon Musk, e é isso que está acontecendo. E desde a atualização Taproot que a BTC sofreu em novembro de 2021, nunca as funcionalidades ofertadas pela Taproot foram tão usadas. O tamanho do bloco da semana passada da BTC chegou a atingir 3.5 mega. Para quem não sabe, e a quantidade de public addresses fazendo uso da Taproot dispararam. Para quem não sabe, gente, a Taproot foi a atualização mais importante que a rede blockchain da BTC sofreu desde a SegWit 2 em 2017.
a Taproot abriu funcionalidades como a capacidade da rede BTC de rodar smart contracts, exatamente como o ecossistema Ethereum. E além de permitir multi-assinaturas, hoje, por exemplo, o NanoLedger permite que a gente envie e receba BTC por multi-addresses, ou seja, a Taproot é a atualização mais impactante da BTC desde o SegWit 2 2017, e o tamanho do bloco não para de crescer, e nem a quantidade de usuários. Ou seja, e também a quantidade de usuários. Ou seja, a Taproot é um grande sucesso e acabou destravando aquela quantidade imensa de transações que ficavam aguardando confirmação. Enfim, é a BTC evoluindo junto com o espectro da base de usuários. E depois do frenesi de vendas de terras virtuais em diversos metaversos, como Decentraland ou Sandbox, agora a tokenização imobiliária de imóveis reais já é uma realidade. Muitas legislações vão se adaptar à nova maneira de se titularizar um patrimônio imobiliário no mundo real, e a tokenização chegou para ficar. Agora, na seara geopolítica e finanças internacionais, a produção da OPEP desaba depois que a produção saudita caiu em 156 mil barris dia. Há uma desconfiança do mercado de que essa queda na produção saudita pode ser uma orquestração da OPEP para continuar pressionando a inflação na zona do euro e nos Estados Unidos da América. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O fato é que o Mohammed bin Salman, o MBS, e o Putin, eles são alinhados numa vertente que talvez tenha por objetivo destronar o dólar americano como a divisa de troca das commodities energéticas. O que a gente está presenciando na guerra do Putin é um verdadeiro reset financeiro global. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Não é a primeira vez que a OPEP se movimenta nesse sentido. E a China alerta para retaliações contra entidades americanas envolvidas na saga dos balões. O Japão também suspeita fortemente que a China tenha enviado 3 balões espiões para o seu espaço aéreo. E as últimas da Ucrânia, Estados Unidos dizem que é imperiosa a necessidade de reabastecimento da Ucrânia com munições. Enfim, gente, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia segue escalando em termos de gravidade. A BTC, aqui no nosso gráfico de 4 horas, provavelmente está desenhando uma subfigura triangular que vai redundar no teste do patamar da VWAP da semana passada, que se confunde com aquele topo. Agora eu vou sair do 4 horas e pular para o diário. Se confunde com aquele topo do dia 2 de fevereiro. Aqui a gente deve formar um pullback para depois explodir para 30 mil. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Polkadot Kusama, vou fazer Shiba Inu, vou fazer Bone, o gás da rede Shibarium, que está prestes a ser lançada. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.